Então, beleza, pessoal. Continuando aí com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós vamos agora começar a falar a respeito de regime disciplinar. Aí você talvez pense assim, regime disciplinar. Professor, o que significa isso? Como é que funciona esse troço aí de regime disciplinar? Olha só, o servidor público, você se recorda desde o início das aulas, que nós falávamos que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E o cargo público envolve o quê? Um conjunto de atribuições, responsabilidades, direitos e deveres. Beleza. E aí então, as atribuições que são inerentes ao cargo ocupado pelo servidor, elas são baseadas em legislação específica. Já os nossos direitos estão na Lei 8.112, assim como os nossos deveres e assim como as nossas responsabilidades. Vamos tentar esquematizar isso aí de uma maneira que você possa visualizar melhor. Então, acompanha comigo aqui, ó. Olha o esquema, olha o esquema, ó. Olha o esquema, ó. Então, você sabe que o servidor público, ó, servidor, você sabe que é a pessoa que é legalmente investida em cargo público. Beleza. Isso todo mundo se lembra, ok? Ok. Você se lembra também, ó, que cargo público envolve um conjunto de atribuições. As atribuições, ó, legislação específica. Cargo público também envolve um conjunto de direitos. Nós já estudamos os direitos já. Tanto que a Lei 8.112 criou um título só para os direitos dos servidores, que é o título 3. Cargo público também envolve um conjunto de deveres, que nós vamos estudar ainda os deveres, que estão lá no artigo 116, ok? Ok. Só que servidor público, ó, é sempre bom lembrar que ele também tem responsabilidades. E as responsabilidades dos servidores, ó, envolvem sanções que poderão ser aplicadas nas esferas penal, administrativa e até mesmo que civil. Então, o servidor ele pode responder nas esferas penal, administrativa e civil, sendo que essa responsabilidade nas esferas penal, administrativa e civil, elas são independentes. Uma não depende da outra. E além de serem independentes, poderão ser o quê? Cumulativas. Então, nós temos aqui, ó, na esfera penal, a responsabilidade, ela decorre dos crimes previstos no Código Penal. Já a responsabilidade administrativa decorre de infrações disciplinares. E a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Esse ato omissivo, comissivo, doloso ou até mesmo culposo. Mas o ato tem que resultar prejuízo ao erário público ou a terceiros. Vamos anotar isso aqui para a gente comentar. Então, ó, desde que resulte, ó, um prejuízo a quem? Ao erário público ou a terceiros. Maravilha, maravilha. Então, olha comigo aqui para o quadro. Ó. Olha comigo para o quadro. Então, o servidor público, ele pode, então, como nós estamos observando aí, ó, responder nas esferas penal, administrativa e civil. A responsabilidade penal decorre de crimes previstos no Código Penal. A administrativa de infrações disciplinares. E a civil de um ato omissivo ou comissivo doloso ou culposo que resulte prejuízo ao erário público ou que a terceiros.
Observe o seguinte. A Lei 8.112, ela foca a responsabilidade o quê? Administrativa. Mas ela deixa claro que o servidor punido administrativamente, ele também pode ser punido civilmente e até mesmo o quê? Penalmente. Porque as sanções elas são independentes e poderão ser cumulativas. O legislador diz mais ainda. Olha aí, ó, o que o legislador diz, ó. A absolvição na esfera penal, né, por negativa de fato ou de autoria, afasta a punição administrativa do servidor em relação ao mesmo fato. Tanto que o servidor pode voltar para o cargo. E como é que chama essa volta do servidor? Reintegração, que é a reinvestidura do servidor que demitido. Quando a demissão é invalidada por decisão administrativa, né, ou por decisão judicial. Por decisão judicial, se ele for absolvido por negativa de fato ou de autoria. Mas qual é o nosso foco aqui? Nós vamos focar em que tipo de punição? Quais são as punições que nós vamos focar em relação ao nosso estudo da Lei 8.112? Nós vamos focar na punição que envolve as infrações do quê? Disciplinares, as chamadas punições administrativas. Então, mas professor, se nós vamos focar nisso aí, então tem um processo? Tem. Como é que se desenvolve esse processo? Quais são as fases do processo? Como é que esse processo no regime disciplinar ele é desenvolvido? Vejamos então isso aí. Nós vamos começar analisando o seguinte. A autoridade competente, seja o dirigente do órgão, superintendente da repartição, a autoridade sempre se vê obrigada a apurar supostas infrações cometidas pelo servidor. Infrações essas cometidas no uso das atribuições do cargo. Mas de que maneira a autoridade vai apurar isso? De que maneira? A autoridade vai apurar fazendo uso de um processo disciplinar. O processo disciplinar ele vai garantir ao infrator o direito à ampla defesa, vai garantir ao suposto infrator o direito ao contraditório, porque o servidor acusado ele tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, observa aqui comigo o seguinte, ó. Vamos para as infrações, então, administrativas, que é o nosso foco aqui. Administrativamente, então, olha só o que a Lei 8.112, então, determina. O legislador, ele diz o seguinte, ó. Isso é uma competência da autoridade. Então, ó, a autoridade competente, ela se vê na seguinte situação. Segundo a lei, ó, ela é obrigada a apurar supostas infrações cometidas pelo servidor. Lógico, evidente, no uso das atribuições do quê? Do cargo. Mas quando que a autoridade se vê obrigada, de que maneira ela fará essa apuração? A autoridade se vê obrigada a apurar isso quando? Quando a autoridade, ó, tomar ciência do fato. Então a autoridade tomou ciência do fato. De que fato? De que existe uma suposta infração cometida pelo servidor. Opa! Tomou ciência? Tomei ciência. Muito bem. Então vamos ter que apurar essa suposta infração. Analisando um processo, analisando um relatório, a autoridade vê ali que há indícios de uma irregularidade. O servidor cometeu um crime de prevaricação, o servidor deixou de apurar fato que deveria ter apurado, então é uma suposta infração. A autoridade também se vê obrigada a apurar as supostas infrações quando ocorreu uma denúncia. Então,
Foi feita uma denúncia. Lembrando-se que denúncia, ó, nome e endereço de quem? Do denunciante. E além disso, ó, a denúncia tem que ser feita por escrito. Então, as denúncias por escrito, constando o nome e endereço do denunciante, a autoridade se vê obrigada o quê? A apurar. Mas se a denúncia não configurar infração, professor, e quando é que eu sei que é uma infração? Nós vamos ver isso já já, porque aqui entra o princípio da legalidade. Só é infração aquilo que a lei o quê? Estabelece. Se não configurar a infração, o que acontece com a denúncia? Ela vai ser arquivada. Ela é arquivada por falta de quê? Objeto. Arquivada por falta de objeto. Então, ó, não configurar a infração, denúncia arquivada por falta de quê? Objeto. Ah, mas se configurar a infração, a apuração dar-se-á através de um processo que disciplinar. Então, vê se você entende, ó. Você já sabe uma coisa que eu já te expliquei. Servidor pode responder nas esferas penal, administrativa e o quê? Civil. As sanções são independentes, uma não depende da outra. E poderão ser o quê? Cumulativas. A Lei 8.112 foca nas sanções o quê? Administrativas. Até porque as sanções penais estão previstas no Código Penal. As sanções civis decorrem desses atos omissivos ou comissivos, dolosos ou culposos, que resulte prejuízo ao erário público ou a terceiros. A responsabilidade administrativa decorre das infrações disciplinares. Infrações essas previstas na Lei 8.112, tanto que a lei diz no seu artigo 116 aquilo que é dever do servidor. No 117, aquilo que é proibido. No 132, os casos em que o servidor pode ser o quê? Demitido. Então a lei já estabelece o que é infração e qual é a punição a qual o servidor estará o quê? Sujeito. Só que para aplicar a penalidade, a autoridade tem que determinar a apuração. E a apuração dá-se-á em processo o quê? Disciplinar, que garanta ao infrator direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, observe o seguinte, nós vimos aqui, ó, que a autoridade competente ela é obrigada a apurar toda e qualquer infração que supostamente tenha ocorrido, quando ela toma ciência do fato ou quando há uma denúncia por escrito com o nome e endereço do denunciante. Lembrando-se que se a denúncia não configurar a infração, ela é arquivada por falta de quê? Objeto. Show de bola. Até aí, sem problema, professor. Mas então, vamos conhecer melhor como é essa apuração. E vamos conhecer melhor que infrações são essas que o servidor estará o quê? Sujeito. Vamos fazer então mais um resuminho aqui, ó. Então, observa o seguinte. A Lei 8.112, então ela estabelece aquilo que é infração e quais são as penalidades que eu estou sujeito ao cometer a infração. Então, olha só, como nós sabemos aqui, ó, o servidor, então, quando ele comete infrações, ele está sujeito a penalidades. Como é que o servidor comete infrações? As infrações elas estão ligadas a descumprir com os seus deveres, artigo 116, ou realizar coisas que são proibidas, artigo quê? 117. Então, todo servidor, quando comete uma infração, está sujeito a uma penalidade. Mas, como nós havíamos dito, o processo disciplinar é um instrumento que vai apurar as supostas infrações cometidas pelo servidor no uso das atribuições do cargo. Então você tem que ter em mente o seguinte, ó, se eu cometi uma infração, eu estou sujeito que é uma punição. E o processo disciplinar não é um instrumento apuratório? É. Então, professor, o que o processo disciplinar vai garantir?
O que ele vai garantir para mim? Ó, só para você visualizar melhor. Só para você visualizar melhor. Visualizar melhor aqui, ó. Então, infrações, ó. Artigo 116, como eu tinha colocado, os deveres. Artigo 117, como eu já tinha dito, as proibições. Mas visualiza bem aqui, ó. O processo disciplinar é um instrumento, ó, que vai garantir ao servidor acusado o direito a quê? O direito a ampla defesa e o direito ao contraditório. Então, nós já entendemos que se o servidor comete uma suposta infração, está sujeito a uma penalidade. Mas o processo disciplinar garante ao servidor acusado o direito à ampla defesa e o contraditório. Ah, bacana. Professor, mas quais são os instrumentos que a gente tem para apurar? Quais são os instrumentos que eu vou usar para apurar as supostas infrações? Então, nós vamos usar como instrumento apuratório. Segundo a Lei 8.112, nós temos a sindicância e temos o PAD. Sindicância e PAD são instrumentos de apuração. Então, nós podemos dizer que o processo disciplinar, que é um termo genérico, se divide em dois: sindicância e PAD. Quando a sindicância é um instrumento apuratório? Quando o PAD é um instrumento apuratório? É o que nós vamos ver então. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer um outro esqueminha aqui, ó. Quando a sindicância é um instrumento apuratório, quando o PAD é um instrumento apuratório. Acompanha comigo aqui o esquema. Acompanha comigo o esquema. Então, vamos colocar o termo aqui, ó. Processo disciplinar. Muito bem. Sindicância é um instrumento apuratório que será utilizado para apurar infrações de menor potencial. Infrações, digamos, mais leves. Aí nós vamos usar a sindicância. Nós poderíamos até, de uma maneira assim, interpretativa, falarmos que as infrações são divididas em leves, médias e graves. Leves, pena de advertência. Médias, suspensão. Graves, a pena de quê? Demissão. Então, a sindicância ela apura infrações leves. Também pode apurar infrações médias, pois a suspensão ela é uma pena que pode chegar até 90 dias. Porém, se a suspensão tiver uma penalidade menor ou igual a 30 dias, a sindicância poderia ser um instrumento apuratório. Como assim? Vejamos aqui, ó. Nós vamos colocar, então, a sindicância em dois momentos. Primeiro momento que a sindicância é um instrumento apuratório. Se nós temos um fato, mas nós não temos quem é o autor. E o objeto da sindicância aqui seria levantar o suposto que autor. Eu tenho um fato, mas eu não tenho quem é o quê? O autor. Então, se eu tenho um fato, mas eu não tenho quem é o autor, então eu posso sim fazer uso da sindicância como instrumento que apuratório. Ah, então quer dizer então que a sindicância poderia ser usada nesse caso. Exemplo, eu tenho fotos de uma viatura oficial supostamente sendo utilizada em serviços particulares. Esse é o fato. Quem dirigia a viatura? Não sabemos. Eu tenho um fato, mas eu não tenho quem é o autor. Então, neste caso, então, eu vou usar qual instrumento para apurar? A sindicância seria um instrumento que? Apuratório. Ok? Ok. Ah, então, peraí. Então, quer dizer que a sindicância, então, pode ser utilizada nessas circunstâncias? Pode. Quando eu tenho um fato, mas eu não tenho quem é o autor. Outro caso que eu posso utilizar a sindicância. Outro caso, ó, é se a infração, ó, cometida pelo servidor, infração cometida pelo servidor,
tiver como penalidade prevista. Então, ó, a infração cometida pelo servidor tiver como penalidade prevista a advertência por escrito. Então, se a suposta infração cometida pelo servidor tiver como penalidade prevista a advertência por escrito, a sindicância é um instrumento apuratório. Aí você pergunta, quando é que um servidor pode ser advertido por escrito? O servidor pode ser advertido por escrito, ó, se ele infringir o artigo 117 do inciso 1 ao 8º e inciso 19. Nós vamos conhecer esse artigo ainda. Então, estamos aqui falando dos casos em que a advertência pode ser aplicada. Consequentemente, são casos em que a sindicância poderá ser utilizada como instrumento apuratório. Outro caso em que a advertência pode ser aplicada é se o servidor, nos casos de inobservância dos deveres, né? Inobservância do artigo 116, desde que não resulte penas o quê? Mais graves. Então são casos onde a advertência pode ser o quê? Aplicada. Então, se cair em prova para você assim, ó, a sindicância é um instrumento apuratório que poderá apurar infrações em que a pena prevista é de advertência por escrito. Certo, sem problema. Também pode utilizar a sindicância como instrumento apuratório se a pena prevista for de suspensão. Suspensão, aí fica ligado no prazo. Ó. Suspensão menor ou igual a 30 dias. A penalidade de advertência, ela não traz para o servidor um prejuízo financeiro. Prejuízo esse que acontece na penalidade de suspensão. Quem é suspenso, ele não trabalha, mas também não recebe. E a suspensão pode ser aplicada por até 90 dias. Porém, se ela for aplicada por um prazo menor ou igual a 30 dias, nós podemos utilizar a sindicância como instrumento que apuratório. E aí, ó, quando é que uma pessoa então pode ser suspensa? A suspensão pode se dar nos casos do artigo 117, inciso 17 e 18, ou ainda nos casos de reincidência, ó, nas infrações que tem como pena prevista a advertência por escrito. Reincidência nas infrações que tem como pena prevista a advertência por escrito. Também poderíamos fazer uso, nesse caso, da sindicância como instrumento que apuratório. Então, vê se você entende aí, ó. Vê se você entende. A sindicância, então, pode ser utilizada se eu tenho um fato, mas eu não tenho um autor, ou se a infração cometida tiver como pena prevista advertência por escrito, suspensão por até o quê? 30 dias. Nos demais casos é obrigatório a instauração o quê? Do PAD. Nos demais casos, então, o PAD é obrigatório ser instaurado. Então, peraí, ó, vamos colocar isso aí então, hein? Vamos colocar isso aí no quadro. Quer dizer, então, professor, tirando esses casos aqui, o PAD obrigatório é obrigatório. Vamos fazer um resuminho aqui do PAD? Olha aqui, ó. Ó o PAD, ó. Vamos apagar aqui, ó. Ó o PAD, ó. Ah, então, o processo administrativo disciplinar, propriamente dito, conhecido como PAD, ele é um instrumento, então, a ser utilizado quando a infração, ó, supostamente cometida pelo servidor tiver como penalidade prevista. Observa aqui que nós estamos ainda falando em qual instrumento nós vamos usar.
Nós não estamos falando que ninguém foi punido. Nós estamos falando de qual instrumento que nós vamos utilizar. Então, vamos utilizar então o PAD, ó, se a infração tiver como pena prevista uma suspensão. Suspensão maior que 30 dias. Lembrando-se que a suspensão é uma penalidade que não poderá ultrapassar o quê? 90 dias. Então, olha aí, olha aí. Aí vai um peguinha. Gente, a lei não fala quais são os casos que eu sou suspenso por 10, por 15, por 90 dias. Aplicar a pena é vinculado, tem que aplicar. O que é discricionário é o período. Aí onde entra o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Ok? Ok. Então, ó, a advertência, suspensão até 30, sindicância. Suspensão maior que 30, PAD. Outro caso que aplica o PAD, ó, que o PAD é instrumento apuratório. É se a pena prevista for de demissão. Quando que uma pena prevista pode ser de demissão? Se eu infringir o artigo 117, do inciso 9 ao 16, ou se eu infringir o artigo 132, que nós vamos conhecer mais à frente. Qual outro caso? Qual outro caso, professor? Que eu posso fazer uso também do PAD, nos casos em que a infração, ó, supostamente cometida tiver como pena prevista a destituição do cargo em comissão ou função de confiança. E isso acontece quando? A destituição do cargo em comissão ou função de confiança. Se a penalidade prevista, ó, for de suspensão, se a infração cometida, né? E ou demissão. Então, para quem é ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, a destituição pode ser aplicada nestes casos aí. E temos uma outra pena que pode ser aplicada, que é a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, que é uma penalidade que é aplicada para o servidor quando na atividade, quando ele estava trabalhando na atividade, ele tiver cometido uma infração sujeita à demissão. Podemos então, sem medo de errar, falarmos o seguinte, que a destituição do cargo de comissão ou função de confiança, bem como a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, pode ser aplicada como forma congênere à demissão. Então, olha só, nós entendemos o quê? Que administrativamente o servidor comete infrações e está sujeito a penalidades. Mas temos que instaurar um processo disciplinar, que é um instrumento apuratório, que vai garantir ao acusado direito à ampla defesa e contraditório. A título de instrumentos, eu tenho a sindicância e tenho o PAD. A sindicância é utilizada nos casos em que eu tenho um fato, mas eu não tenho o autor, nos casos em que a infração supostamente cometida tiver como pena prevista a advertência por escrito ou a suspensão menor que 30 dias. E é obrigatório a instauração do PAD nos casos de suspensão por mais que 30 dias, demissão, destituição do cargo em comissão ou função de confiança, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Ok? Ok. Nosso próximo encontro, nós vamos ainda falar em processo disciplinar. Vamos estudar as fases dos processos, bem como os prazos prescricionais, cancelamento do registro e outras coisas mais. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.